Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, futuros auditores, fiscais aí de Blumenau, Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos a essa revisão final aqui em vídeo, tá? Blumenau é uma excelente cidade, é a minha cidade natal, então fico muito feliz em poder contribuir com a preparação de vocês, né? Desde já desejando uma excelente prova e que vocês possam aí ser os futuros auditores de Blumenau, tá bom? Como é que eu organizei essa revisão aqui, tá? A gente vai fazer um mix ali de questões de tributário e também de legislação tributária, tá? Vamos passar alguns aspectos importantes da legislação tributária. É uma revisão, aquela revisão de véspera, né? A gente já estudou, já domina bem o assunto, já treinou as questões da banca, já estudou a legislação e vai, enfim, ter ali contato com alguns pontos que podem ser relevantes para a prova, né? Entender um pouquinho a tendência da banca, as principais pegadinhas ali, tá bom? A gente não vai perder tempo. Então vamos fazer a primeira questão de direito tributário, gente. Olha só a pergunta. Considere o seguinte conceito: prestação pecuniária compulsória em moeda o cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Gente, isso aqui é o conceito de tributo, né, lá do nosso CTN, tá? Percebam, gente, que é uma questão muito fácil, uma questão elementar, né? Encontrei uma ou duas questões um pouco mais difíceis de direito tributário, mas em sua maioria as questões são bem literais, são bem simples, tá? A gente precisa acertar todas as questões. Então aqui é o nosso artigo 3º lá do CTN, né? É a primeira aula de direito tributário de quase todo mundo, né? Gente, importante isso aqui, tá? O tributo, né? Ele não é uma sanção de ilícito, né? Ele não é uma sanção de ilícito, tá? Então, uma multa de trânsito, por exemplo, não é um tributo, né? Não é um tributo, tá? Mais uma questãozinha aqui, gente. Em 15 de maio de 2019, por meio de lei complementar, o município X institui um empréstimo compulsório para atender despesas decorrentes de calamidade pública. A respeito de tal espécie tributária, é correto afirmar que, vamos lá, para começo de conversa, né, a gente sabe que o município não pode instituir empréstimo compulsório, só a União, né? Só a União. Então vamos lá, diante da urgência, o município poderá instituir falso. Compete exclusivamente a União instituir compulsório, papapá. Tá, isso aqui a princípio está certo, vamos ver as outras. A aplicação de recursos provenientes do empréstimo compulsório não será vinculada falsa, gente. Ele tem ali a destinação vinculada à despesa que deu origem, tá? Diante da relevância das situações elegíveis na Constituição, o empréstimo compulsório poderá ser instituído por lei ordinária. Falso, tá, gente? Lei complementar, sempre lei complementar. Da relevância, tal, medida provisória. Gente, a medida provisória, né, a medida provisória, ela não pode tratar de temas de lei complementar, tá? Logo, se a lei complementar, se precisa de lei complementar para instituir empréstimo compulsório, a gente não pode usar a medida provisória, tá bom? Então aqui essa assertiva também está errada, né? Então ali está lá na nossa Constituição, né, gente, artigo 148, né, ela pode, mediante lei complementar, instituir empréstimo, né? Aí fala os motivos do empréstimo compulsório, tá, gente? Despesa extraordinária, né? Calamidade, guerra e tal. E também investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, tá bom? Aqui são as duas hipóteses de empréstimos compulsórios. No que diz respeito às limitações constitucionais do poder de tributar, analise as afirmativas abaixo e diante de cada uma escreva verdadeiro ou falso. Tá? O IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados, observa o princípio da anterioridade, tanto anual quanto nonagesimal. Gente, isso aqui está errado, tá? O IPI, né, ele vai obedecer apenas a nonagesimal, né? Então, quando a gente tem ali uma mudança na alíquota de IPI, tem que esperar 90 dias, tá? Mas ele não tem a anual, tá bom? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União e aos municípios instituir imposto sobre tempo de qualquer culto. Verdadeiro, né?
Isso aqui é a nossa imunidade religiosa, né? Quando a gente estuda ali, por exemplo, o IPTU e ITBI, a gente vê que realmente o Código Tributário Municipal reproduz, né, esse dispositivo da Constituição, tá? Vedar aos estados, DF e municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da procedência e destino verdadeiro, tá? É o princípio da não discriminação, né? O princípio da legalidade tributária flexibilizado para o imposto de renda, já que a alíquota do tributo pode ser majorado ou reduzido por meio de decreto presidencial, beleza? Resolução do Senado não, tá, gente? A resolução do Senado, assim, a gente vai usar sempre para o ICMS, tá? Porque o Senado é o representante dos estados, né? Então, via de regra, quando a gente fala em alíquota interestadual, quando a gente fala em alíquota máxima de mínima de IPVA, de TCMD, a gente vai falar em resolução do Senado, tá bom? Então, essa aqui também, ela também tá falsa, né? Essa aqui também tá falsa, tá? Então, só para chamar a atenção desse último item, gente, aqui, ó. É facultado, tá? Não é obrigatório, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, alterar alíquotas dos impostos importação, exportação, IPI e IOF, tá? Esses aqui são impostos que a gente pode chamar de extra fiscais, tá? Porque além da função arrecadatória, eles têm uma função de regulação econômica, né? Então, poxa, eu quero estimular, por exemplo, a compra de carros. Então, eu posso tirar o IPI dos carros, isso aqui vai diminuir o preço e vai estimular a compra de carros, tá? Posso diminuir aqui, por exemplo, zerar a IOF sobre empréstimos, então eu vou aumentar o crédito, né? Então, são impostos que, além de arrecadação, ele também tem uma função de regulação da atividade econômica, de incentivo, tá? Em relação à competência e capacidade tributária ativa, o CTN leciona que, letra A, competência tributária indelegável, certo? Inclusive a função de arrecadar e fiscalizar tributos, ou executar leis. Gente, falso, tá? Exceto aqui, né? É o famoso trocar o inclusive pelo salvo, pelo exceto e vice-versa, tá? A competência ela é indelegável, mas esses atos aqui, ó, de arrecadar, fiscalizar, cumprir, ela é delegável, tá? Letra B. A capacidade tributária ativa é indelegável, aqui é errado, aqui é a competência, né? De modo que somente poderá ser exercida pela pessoa jurídica de direito público nomeada pela Constituição. Falso, tá? Um exemplo é o ITR, né? O ITR pode ser, as funções de arrecadação podem ser atribuídas aos municípios, tá? C. A competência tributável é delegável, falsa, ela é indelegável e irrenunciável, ela é irrenunciável, tá? Tributável, ela é indelegável e irrenunciável. D. O não exercício da competência tributária não defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela. Certinho, tá, gente? O que ele está querendo dizer é o seguinte. Blumenau tem competência para instituir IPTU, né? Mas por algum motivo ele nunca instituiu esse tributo, tá? Então o Estado de Santa Catarina poderia cobrar esse IPTU? Não, tá, gente? O que está dizendo aqui é o seguinte, né? Que o não exercício da competência, ou seja, não instituir o tributo, não a defere a outra pessoa jurídica, tá? Então, se o município Blumenau não cobrou, Santa Catarina também não pode cobrar, beleza? Letra E. A atribuição constitucional da capacidade tributária ativa compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, Constituição do Estado, Lei Orgânica e tal. Gente, a atribuição daqui aqui seria a competência, tá? Então eles trocaram a competência. Qual é a principal diferença, né, gente? A competência está prevista na Constituição Federal, tá? E a capacidade são esses atos aqui, né? De arrecadar, de fiscalizar, tá bom? Então a competência é para instituir, tem que estar na Constituição Federal, tá? A capacidade, ela, enfim, não precisa estar na Constituição Federal e ela está relacionada às funções de arrecadar e fiscalizar os tributos, tá bom? Então ali a nossa letra D, né?
Em relação à competência tributária dos municípios e do DF, analise as informações abaixo. Os municípios poderão instituir contribuição para custeio da iluminação pública. Poderão, gente? Sim, tá? Os estados não podem, mas o Distrito Federal pode, tá? Então, a COSIP, né? Pode ser tanto o DF quanto a dos municípios, tá? Que aqui é verdadeiro. O DF e os municípios não têm competência para instituir contribuições de servidores? Falso, tá, gente? Falso. Ali em Blumenau a gente tem o SBLU, né? A estrutura ali de Seguridade Social de Blumenau. Então, o servidor público vai contribuir para esse instituto, né? O Estado, o DF deve ter o seu sistema, o regime próprio de previdência social, seu RPPS, tá? Então, para a sua previdência, eles podem sim. O DF, município, mediante lei complementar, poderão instituir empréstimo compulsório. Olha só, gente, de novo, né, falando sobre empréstimo compulsório, né? Somente a União, tá? 4. Compete aos municípios instituir o IPTU. O IPTU poderá ser progressivo em razão do valor de imóvel, certo? E ter alíquota diferente de acordo com a localização e uso de imóvel, certo, tá, gente? A gente vai estudar lá na frente o CTM. E o CTM, ele reproduz, né? Reproduz essa característica aqui da progressividade, né? Em razão do valor e em razão da localização e do uso, tá? Para o CTN, a expressão lei. Vamos lá, gente. Lá no CTN a gente tem a lei e a gente tem a legislação tributária, né? Legislação tributária. A lei é a lei em sentido estrito, né? Lei em sentido estrito. E a legislação compreende os decretos, resoluções, tratados, né? Então ela é mais ampla, tá? Inclusive decretos, portarias, normas infraconstitucionais, tá? Então vamos lá. Para o CTN, a expressão lei significa regra jurídica de caráter geral e abstrato, produzida pelo Poder Legislativo, com a observância das regras constitucionais pertinentes à sua elaboração. Parece que está certo, né? Vamos ver as outras. Isso é o significado de MP? Falso. Significa exatamente o mesmo que legislação? Falso, né, gente? A legislação é mais ampla. Representa o resultado da atividade do Poder Judiciário? Nada a ver, né? Abrange o conceito de portaria? Falso, tá, gente? A lei, ela é a lei em sentido estrito, tá bom? A legislação, e ela abrange esses outros atos aqui infraconstitucionais. Sobre legislação tributária, analise a alternativa correta. Entre as exceções ao princípio da legalidade, encontra-se o imposto de importação, o imposto de renda ou o imposto de importação. Gente, aqui ó, o imposto de renda, tá? Ele não é exceção, tá? Ao princípio da legalidade. Apenas o imposto de importação, e aí também teria a IOF aqui, né? Então o imposto de renda está errado. B. A expressão legislação tributária compreende convenções, tratados, leis, decretos, normas complementares. Certo, né, gente? A gente viu, acabou de ver isso aqui na outra questão, né? Vamos lá, C. Tanto o aumento de tributos quanto a atualização do valor monetário da base de cálculo somente pode ocorrer por leis de distrito. Falso, tá, gente? A atualização do valor monetário da base de cálculo ela pode ser feita por decreto, tá? As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de crédito tributário podem ser instituídas por lei em sentido estrito ou por decretos. Falso, gente, só por lei, tá? E os atos normativos expedidos pela autoridade administrativa são considerados hierarquicamente iguais às complementares, já que ambos são considerados complementares à Constituição Federal. Falso, tá, gente? Não são considerados hierárquica para todos os fins, né? Hierarquicamente iguais, tá? Errado isso aqui. A gente tem a pirâmide de Kelsen lá, né? Tem a Constituição, depois tem as leis, depois tem os atos, né? A obrigação tributária não se distingue do crédito tributário? Falso, né, gente?
E para ter o crédito tributário, a gente tem que ter o quê? O lançamento, né? Nossos futuros auditores aí vão lançar muito, tá? Vão fazer muitos lançamentos aí durante o ano. Obrigação tributária, distingue-se do crédito tributário, pois ainda não é exigível e não pode ser cobrado judicialmente, certo? Vamos ver as outras. A obrigação tributária é a obrigação principal e não abrange obrigação acessória. Falso, né, gente? A obrigação tributária, ela é principal e ela é acessória, né? Obrigação de pagar, obrigação de fazer e não fazer. Pode ser classificado como legal, contratual. Gente, falso, né? Aqui seria uma obrigação normal, tá? Uma obrigação do lado do Código Civil. A obrigação tributária, ela decorre de lei, tá? Tem por sujeito ativo a pessoa natural obrigada a seu cumprimento. Gente, aqui é o sujeito passivo, né? Então, só para voltar um pouquinho na parte de lançamento, né, gente? Compete à autoridade administrativa, aqui compete ao fiscal, tribunal, constituir crédito tributário pelo lançamento, tá? O que é o lançamento? Ele é um procedimento administrativo, ele vai verificar a ocorrência do fato gerador, determinar qual é a matéria tributável, né, calcular o montante do tributo, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, propor uma penalidade, né? Então, vamos lá, estou cobrando uma declaração falsa de TBI, né? O sujeito passivo declarou que fez uma operação menor, enfim, eu vou cobrar essa diferença, né? É fato gerador a transferência de bens por ato oneroso? Né? Qual é o montante? O montante a gente vai usar aqui a base de cálculo e vai usar a alíquota, né? Sujeito passivo, aqui é quem está comprando, né? Sendo o caso, procura a aplicação de penalidades, né? Se tentou de alguma maneira simular aqui, também vai ter a penalidade, tá? Também vai ter a penalidade, que nada mais é do que a multa, tá? Vamos para mais uma questãozinha aqui, gente, então continuando, né? A obrigação acessória decorre somente de lei tributária. Gente, aqui seria a obrigação principal, tá? Obrigação principal. A acessória, ela pode estar na legislação tributária também, tá? B. O fato gerador da obrigação principal é qualquer situação que na forma da lei impõe prática ou extensão de... Gente, aqui eles inverteram, né? Sempre que tiver fazer e não fazer, abstenção ou prática, né? Fazer ou não fazer, ou na obrigação acessória, tá? Acessórias. A definição do fato gerador é interpretada de acordo com a validade falso, né, gente? Aqui a gente tem o princípio do non-wallet, né? O dinheiro não tem cheiro. Então, se eu ganho dinheiro com uma atividade lícita, eu tenho que pagar imposto de renda mesmo assim, tá? D. Obrigação acessória surge com a ocorrência do fato gerador, falso. Obrigação principal tem por objeto pagamento de tributo. Então, gente, o principal é pagar, né? A acessória é fazer e não fazer, tá? Letra E. Obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em principal relativamente à penalidade, certo, tá, gente? Então, o contribuinte lá do ISS, ele tem que ter um cadastro, né? Ele tem que estar cadastrado no cadastro imobiliário. A ausência de cadastro, o início da atividade sem esse cadastro, ela gera uma multa, né? E essa multa, ela é uma obrigação principal, tá? Mais uma. Está a alternativa correta em matéria de direito tributário, conforme o CTN. Letra A. O sujeito passivo da obrigação principal diz responsável quando tem relação pessoal e direta com a situação. Falso, né, gente? Aqui ele é o contribuinte, tá? Aqui é o contribuinte. B. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto pagamento de tributo e penalidade, extingue-se juntamente com o crédito decorrente, certo. C. A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil, falso, tá, gente? Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui da legislação estadual, né?
Se eu fizer uma doação, né, para um menor, para um filho meu, por exemplo, menor de idade, ele ainda não tem a capacidade civil para todos os atos, né? Mesmo assim, ele vai ser contribuinte do ITCMD, tá? D. A autoridade administrativa não pode recusar em nenhuma hipótese de domicílio. Falso, né, gente? Pode recusar, sempre dificultar a fiscalização, tá? A solidariedade pelo adimplemento do crédito tributário comporta benefício de ordem? Gente, via de regra, não, tá? Não comporta. Então, sempre que for obrigação solidária, pode cobrar de qualquer um, tá? E aquele que pagar, paga para todo mundo, aproveita todo mundo, beleza? O CTN estabelece hipótese de responsabilidade tributária de terceiros. E, gente, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária depende da intenção do agente. Falso, tá, gente? Independe da intenção do agente, tá? Isso aqui sempre é argumentado, tá? Nas defesas, né? Em nenhuma hipótese, sócios podem ser responsabilizados pelos créditos tributários constituídos em nome da sociedade. Falso, tá, gente? Falso. Sempre que houver infração e tal, a responsabilidade ela é pessoal do sócio, tá? Crime, contravenção também, né? C. Os mandatários, prepostos e empregados não respondem pelos créditos tributários decorrentes de obrigações resultantes de atos praticados com infração da lei. Falso, né, gente? Infração da lei, responsabilidade pessoal, né? Responde sim. D. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea, sendo desnecessário o respectivo pagamento. Falso, tá, gente? A responsabilidade é excluída, né? Se tem a denúncia mais o pagamento, né? O depósito, tá bom? Os diretores de pessoas jurídicas podem ser pessoalmente responsabilizados pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder, certo? Ou infração da lei. Perfeito, tá, gente? É a nossa responsabilidade pessoal, né? Aqui o nosso gabarito letra E, tá bom? O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou se extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos no CTN. Então, uma questão aqui sobre o crédito tributário, né? Letra A. O lançamento reporta-se a data do auto de infração? Falso, tá, gente? Ele reporta-se a data do fato gerador, tá? A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador posteriormente à sua introdução, certo, tá, gente? Depois a gente vai olhar isso aqui lá, a literalidade, mas eu não posso usar uma nova interpretação, né, para cobrar fatos antigos, né? O sujeito passivo agir de acordo com a lei no momento né, de acordo com a interpretação no momento do fato gerador, a mudança de interpretação só gera efeitos dali para frente, né? C. Salvo disposição de lei contrária, a isenção extensiva às taxas. Falso, tá, gente? Ela não é extensiva. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo não pode ser alterado por iniciativa de ofício da autoridade. Falso, tá, gente? Pode ser de ofício sim, né? Sempre que tiver algum erro e etc, né? Atividade administrativa de lançamento é discricionária. Gente, falso, ela é vinculada, né? Ou seja, todos os atos ali previstos para aquela atividade estão previstos em lei, tá? Não posso decidir, por exemplo, eu vou cobrar só o imposto, mas não vou cobrar a multa, né? Se eu vou fazer o lançamento, tem que fazer o lançamento tanto do crédito quanto da penalidade, tá? Então, artigo 146 do CTN. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, os critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Então, sempre que em alguma decisão
eu mudar os critérios, né, uma decisão ou de ofício ou decisão judicial administrativa, né, em algum critério jurídico adotado, somente após essa mudança, tá? Eu não posso voltar para prejudicar o réu, né? No caso, o contribuinte. Assinale a alternativa que indica a hipótese de suspensão do crédito tributário. Gente, a transação ela é uma hipótese de extinção. A remissão é uma hipótese de extinção. A compensação é uma hipótese de extinção. A dação em pagamento é uma hipótese de extinção. Tá? Então, só sobrou a letra B, que é o parcelamento. Aqui estão as hipóteses de suspensão, né, gente? É o nosso Moderecopa. Bom? Então, gravem lá o nosso... Professor, como é que eu faço para gravar isso aqui, né? Moderecopa são hipóteses de suspensão. O AI, que é anistia e isenção, são hipóteses de exclusão, tá? O que não for nenhum dos dois é uma hipótese de extinção, tá? Vamos lá, mais uma sobre o CTN. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da sua constituição definitiva, sendo que tal prazo não comporta a hipótese de interrupção. Falso, tá, gente? A gente tem várias hipóteses de interrupção da prescrição, tá? O direito da fazenda pública é constituir o crédito tributário, extingue-se 5 anos, contados do dia do lançamento que poderia ter sido efetuado. Gente, aqui depende, né? Depende como é que foi feito ali o fato gerador, né? Porque se foi, por exemplo, fraude, simulação, vai começar a contar do primeiro dia do exercício seguinte, tá? Exercício seguinte. C. Lembrando que assim, né, gente? A gente tem ali o fato gerador, tem o lançamento e tem a dívida ativa, né? Aqui a gente fala em decadência, aqui a gente fala em prescrição, tá? A decadência eu tenho o tempo para lançar o crédito, né? E na prescrição é o tempo para cobrar o crédito, tá bom? C. O direito da fazenda pública constitui crédito tributário extingue-se após 5 anos, contado da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento. Certo, tá, gente? D. A decadência se interrompe com a inscrição em dívida ativa. Não, gente, não, tá? Nada a ver. Se a decadência é antes do lançamento, não tem que falar em dívida ativa, né? A decadência e prescrição são causas de exclusão? Não, elas são causas de extinção, tá? É lembrar, né? Se elas não estão lá no Moderecopa e não estão no AI, elas são hipóteses de extinção, tá? Então aqui, o direito da fazenda pública constitui o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, tá? Aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, beleza? De acordo com o CTN, é uma causa de extinção. Então vamos lá. O moratório está no Moderê, né? O parcelamento está no Moderê, a isenção está no AI, a anistia está no AI, só sobrou a transação, tá? Transação nada mais é do que um acordo, tá, gente? Então, aqui são nossas hipóteses de extinção, né? São ali 11 casos, né? Então é mais fácil gravar os casos de exclusão e de suspensão e aplicar isso aqui residualmente, né? Sobre garantias e privilégios do crédito tributário. Ainda que o sujeito passivo da relação tributária reserve bens e renda suficientes para o pagamento da dívida fiscal, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens e rendas, ou seu começo, por sujeito passivo, em débito com a fazenda pública. Gente, falso, tá? Se ele reservou bens,
né, reservou bens e rendas, ele pode fazer alienação, pode dispor do seu patrimônio, tá? B. Havendo concurso de preferência, o crédito tributário da União possui privilégio em relação aos créditos dos municípios e esse, por sua vez, em relação ao Estado. Gente, isso aqui é um pouco polêmico, né? Tem algumas decisões recentes aqui que mudaram. A gente trabalha com a literalidade, né? Então, pela literalidade, a primeira é a União, depois os estados e depois os municípios, tá? Essa questão aqui está errada também. C. O privilégio do crédito tributário autoriza o fisco a tomar bens dos devedores independentemente de execução fiscal. Falso, né, gente? Falso, tem que ter a inscrição endividativa, né? Depois tem que ter a ação de execução fiscal e depois a penhora dos bens, né? D. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens e rendas do seu começo, por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, por crédito ou regulamento escrito em endividativa. Vamos ver a letra E primeiro, tá? A enumeração dos privilégios do crédito tributário é taxativa. Isso aqui é falso, tá, gente? Na lei fala sem prejuízo de outros, né? Então não é taxativa, tá? Então aqui, basicamente, a letra D é a letra A, faltou aqui a exceção, né? Salvo se reservar bens, né? De qualquer forma, no começo dela, ela é a mais certa dessas aqui, tá? Presume-se 185 de CTN, presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens de sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública por crédito tributário regulamento escrito. Não se aplica na hipótese de ter sido reservado pelo devedor bens ou rendas suficientes ao pagamento, tá? É a diferença entre a letra A e a letra D, tá bom? Mais uma sobre administração tributária, tá? Isso aqui a gente precisa saber bastante, com certeza a gente vai ter questões sobre esse tema na nossa prova, porque essa aqui é a nossa atividade do cotidiano, né? Letra A. As disposições legais que excluem ou limitam o direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis, ou a obrigação de exibi-los não se aplica à legislação tributária. A princípio está certo, vamos ver as outras, tá? Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes de lançamento deverão ser conservados por prazo indeterminado. Falso, né, gente? Até o prazo da prescrição, tá? Os procedimentos de fiscalização tributária podem perdurar por prazo indeterminado. Falso, né, gente? 180 dias, prorrogáveis por 180 dias, tá? O ato administrativo de prorrogação do prazo de trabalho de fiscalização não precisa de fundamentação específica. Falso, tá, gente? Precisa fundamentar, tá? Quando a gente vai fazer ali o termo de prorrogação da fiscalização, a gente coloca o motivo da fiscalização, tá? As fazendas públicas da União, Estados, TF do município não são obrigadas a prestar assistência mútua. Gente, no CTN fala que eles vão prestar, né, assistência mútua. A mútua é na fiscalização dos tributos, tá? A gente fica com a letra A mesmo, ela é a mais correta, tá? Questão aqui sobre IPTU e ITR. Letra A. Ao optar por fiscalizar e cobrar o ITR, os municípios passam a ter competência tributária plena? Falso, tá? Falso. Eles não podem instituir, não podem modificar, eles não podem cobrar, né? E administrar os recursos, tá? O município que optar por fiscalizar e cobrar o ITR possui apenas a capacidade tributária, sendo vedada a concessão de qualquer renúncia fiscal. Certinho, tá? Essa aqui é a ideia do ITR, tá? Para os municípios. C. É facultado aos municípios exigir de forma concomitante IPTU e ITR no mesmo imóvel. Falso, né, gente? Ou ele está na zona urbana, ou ele está na zona rural, né? Lá quando a gente estudar o IPTU, né, a gente vai ver as condições para ser considerado zona urbana, né? Aqueles melhoramentos, lembra? Melhoramentos, os sítios de recreio, né? Aquela produção a produção agrícola, né? Então, ou é um ou é o outro, tá? Letra D.
Nas situações em que o município não optar por fiscalizar e cobrar o ITR, o Estado membro pode realizar. Falso, tá, gente? Isso aqui só cabe ao município. E a atribuição do ITR ao município deve-se exclusivamente ao propósito de utilizá-lo como instrumento de fins extras fiscais. Falso, tá, gente? Atribui ao município basicamente função fiscal, função arrecadatória, né? Para aumentar ali a abrangência, a fiscalização do tributo, né? Mais uma sobre o IPTU. Os municípios podem estabelecer alíquotas diferentes para o IPTU de acordo com a localização e uso de imóvel, certo, né, gente? A gente vai ver isso aqui lá no IPTU, né? O IPTU se sujeita ao princípio da não cumulatividade, gente, falso, tá? Isso aqui, não cumulatividade, ICMS, IPI e a COFINS, tá? E o PIS, COFINS. C. Poderá haver majoração da alíquota de IPTU por meio de decreto? Falso, tá, gente? Alíquota por lei, tá? D. O IPTU não poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel. Falso, tá, gente? O IPTU ele pode ser progressivo e ele pode ter alíquotas diferenciadas, né? Progressivo pelo valor, diferenciadas pela localização e pelo uso. Os municípios podem exigir o IPTU dos proprietários dos imóveis localizados fora da zona urbana? Gente, assim, ó, a gente já tem a nossa resposta, é a letra A, tá? Mas essa letra aí, ela não está totalmente errada, tá? Porque eles podem, a gente vai ver isso lá na legislação de Blumenau mesmo, né? Às vezes, se ele estiver na zona rural, e for usado como um sítio de recreio, né, aquelas chácaras, enfim, né? Ele é cobrado IPTU, tá? Mas a gente vai pela mais certa, né, gente? Vai pela certeza. O município alfa, mediante lei ordinária, alterou a base de cálculo do IPTU, acarretando o aumento do valor devido pelo sujeito passivo. Ele alterou a base de cálculo, né? Com base nas disposições constitucionais, assinar a alternativa correta. A cobrança do IPTU, com as modificações introduzidas pela Lei Ordinária 00, poderá ser realizada apenas se observado o princípio da anterioridade nonagesimal e também a anterioridade anual. Falso, tá, gente? O IPTU, a questão da base de cálculo do IPTU não tem a noventena, né? Então pode ser mudado no dia 31 e ter efeito a partir do dia 1º, tá? As mudanças previstas na Lei Ordinária 00 são aplicáveis a partir de janeiro de 2018, em decorrência do princípio da retroatividade. Aqui é o princípio da anterioridade, né? Falso. O IPTU é um tributo de competência municipal, podendo o sujeito ativo estabelecer que as alterações contidas na lei ordinária sejam aplicadas imediatamente. Falso, tá, gente? Falso. Tem anterioridade, né? D. O município alfa somente poderá exigir o IPTU a partir de janeiro de 2018, tendo em vista o princípio da anterioridade anual. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? Letra E. A alteração da base de cálculo do IPTU depende obrigatoriamente de lei complementar municipal. Falso, né, gente? Pode ser feito por lei ordinária, tá? Uma questãozinha de TBI agora. Em conformidade com a Constituição, gente, todas essas questões que eu estou trabalhando aqui são questões da FURB, tá? Então, vê que não são questões tão elementares assim, tão fáceis assim. São questões que exigem ali um conhecimento bem amplo do CTN, da Constituição, tá? Mas são questões que a gente consegue matar, tá? Acerca do ITBI, vamos lá. Em conformidade com a Constituição Federal de 88, não há cobrança de ITBI nas operações de compra e venda de imóveis efetuadas por pessoas jurídicas com objetivo de incentivo à atividade empresarial. Não tem nada a ver isso aqui não existe, tá, gente? B. Nas situações de transmissão de imóveis, decorrente do falecimento do proprietário, poderá ser cobrado concomitante o ITBI e o ITCMD. Falso, né, gente? O ITCMD, doação e causa mortes, né? O inventário. O ITBI, transmissão onerosa, compra e venda, tá?
compra e venda, permuta, né? De acordo com a Constituição, o ITBI pode ser cobrado sobre quaisquer atos transativos intervivos a título gratuito? Não, né, gente? Título oneroso, tá? D. O ITBI não incide na transmissão de bens imóveis para a pessoa jurídica em realização de capital subscrito, salvo quando a atividade preponderante da empresa for a venda. Exatamente isso, tá? Então vamos ler com calma, né? O ITBI não incide sobre a transmissão de bens imóveis para a pessoa jurídica em realização de capital, né? Então eu quero participar de uma empresa e ao invés de dar dinheiro, eu dou um imóvel, dou um terreno, eu dou um apartamento para funcionar a sede da empresa, um galpão, né? Nesse caso, eu não vou pagar ITBI, tá? No valor da integralização. Então, se eu dou um imóvel de 1 milhão para integralizar 100 mil, eu vou pagar ITBI sobre o excesso, né? E se a atividade da empresa que eu estou doando aquele imóveis é a compra e venda de imóveis, eu também pago ITBI, tá? Eu também pago ITBI. Que pressupõe que eu posso usar aquilo ali para a minha atividade comercial, né? Não para fazer parte do patrimônio da empresa, beleza? Letra E. A cobrança do ITBI não se sujeita ao princípio da anterioridade anual. Falsa, eu nem li o resto, mas ela tá falsa, né? O ITBI é as duas, tá, gente? É as duas, tanto a noventena quanto a anual. Não é exceção para nenhuma das duas, tá? A Constituição de 88 prevê um mecanismo de repartição tributária, visando distribuir a riqueza percebida pela União pelos Estados. Nesse contexto, assinar a pessoa que apresenta um tributo que é arrecadado pela União e não é repartido com os municípios. Essa questão aqui ela é bem complicada, tá? Uma questão bem mal feita. A gente vai conversar sobre cada um deles, tá? O ITCMD não é repartido, tá? Ele não é repartido, mas ele é cobrado pelos estados. Então aqui quando fala assim, arrecadado pela União, letra A não pode ser. O IPI e o Imposto de Renda, eles fazem parte lá do Fundo de Participação dos Municípios, então eles são repartidos, tá? Eles são repartidos. O ICMS, ele também é repartido, tá? Ele é arrecadado pelos estados, né? Os estados vão repartir 25% com os municípios, né? De acordo com aqueles critérios ali do valor agregado e tal, né? Então, e também conforme lei complementar, né? Então, só sobrou IOF, tá? Beleza. Daria para responder a letra D sem problema nenhum. Mas, quando a gente fala do IOF sobre o ouro, tá? 70% da IOF sobre o ouro fica para o Estado e 30% para o município, tá? Então, também tem uma repartição da IOF, tá? Claro, a IOF ela é sobre seguro, ela é sobre câmbio, ela é sobre empréstimo, né? Ela é várias operações financeiras ali. Mas a IOF cobrada sobre o ouro, né? Ela tem repartição sim, tá bom, gente? Então fica essa ressalva, mas daria para acertar também, né? Mais uma questão aqui agora sobre a nossa Lei Complementar 116, tá? Que são as regras, normas gerais do ISS, né? Vamos lá, a respeito do ISS, vamos responder. A incidência do imposto depende da denominação? Falso, né, gente? Independe, tá? Independe. B. O imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior? Certo. C. O contribuinte do imposto é o tomador de serviço? Falso, né, gente? É o prestador, né? É o prestador do serviço. A alíquota máxima do imposto é 7? Não, a alíquota máxima ela é 5. A alíquota mínima é 1? Falso, a alíquota mínima é 2, tá? Então, a questão bem tranquila, a resposta é a nossa letra B, tá bom? Uma questão agora sobre o Simples Nacional, tá? Lei Complementar 123.
Para efeitos da lei complementar, considera-se microempresa a pessoa jurídica que ofira no ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. Verdadeiro, tá? O Simples Nacional implica recolhimento mensal, medido do documento único de todos os tributos federais da União somente. Falso, né, gente? No recolhimento único ali, né? Naquele recolhimento único ali da PG Das, né? A gente vai ter o ICMS, a gente vai ter o ISS também, tá? Então tá falso. Não poderão recolher os impostos ou contribuições na forma de Simples Nacional a microempresa de pequeno porte que tenha sócio domiciliado no exterior. Verdadeiro, tá? Isso aqui é uma das exceções, tá? No Simples, tá, gente? A gente tem adesão ao regime do Simples Nacional e a gente tem o recolhimento único. São coisas diferentes, tá? Então, a gente tem vedações totais e vedações parciais, né? Na vedação parcial, eu posso aderir ao regime, mas eu não posso recolher de maneira única, tá? Naquela PG Das ali que recolhe todos aqueles tributos, tá? Então, ter o sócio domiciliado no exterior, ele impede, né, que haja esse recolhimento único, tá bom? D. Poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na lei complementar a pessoa jurídica constituída sob a forma de cooperativa, salvo de consumo. Gente, eles inverteram aqui, tá? Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado às cooperativas, salvo de consumo, tá? Então, de consumo, cooperativa de consumo pode aderir, né? Pode aderir, a gente chama de optar, né? Pode optar pelo Simples, tá? Só de consumo. Vou falar um pouquinho agora sobre a legislação tributária, gente. Só vai passar alguns esquemas de maneira bem rápida para refrescar nossa memória para a prova, né? A gente falando aqui do nosso contencioso, né? Do nosso contencioso tributário, tá? Quando é que a fase contenciosa se inicia, né? Quando o sujeito passivo apresenta reclamação, né? Então, a autoridade administrativa, ela fez a notificação, o sujeito passivo não gostou e fez uma reclamação, né? Uma reclamação contra o auto de infração, contra a notificação de lançamento ou contra a decisão em processo administrativo, tá? Lembrando que a gente tem duas instâncias em Blumenau, tá? A gente tem a primeira instância, que é a unidade de julgadores singulares, né? Aqui é um auditor, tá? Servidor integrante da carreira fiscal, de fiscal de tributos ou um procurador, tá? A gente tem três julgadores e sempre essas decisões de primeira instância são decisões singulares, individuais, tá? De uma pessoa. As decisões do Conselho de Contribuintes, elas são colegiadas, tá? São decisões do órgão colegiado. Lembrando, tá? A composição, além do vice-presidente e do presidente do vice, a gente vai ter 6 titulares, tá? E nesses 6 titulares, a gente vai ter representantes da Procuradoria, da Fazenda, Associação Comercial, a Câmara de Dirigentes Lojistas, né? E a Associação de Municípios, tá bom? Aqui é a composição do nosso Conselho Municipal de Contribuintes. Gente, sobre as nulidades, tá? Isso aqui sempre cai. Lembrando que dentro do possível as nulidades são sanadas, né? As irregularidades são sanadas, mas a gente tem alguns casos que são nulos que não tem correção, né? Pessoas incompetentes, né? Então, um analista da fazenda, um procurador faz um lançamento tributário, não pode fazer isso, tá? Só os auditores. Novamente, despacho para pessoa incompetente, né? E os lançamentos sem as formalidades, né? Lançamento cujos elementos sejam suficientes para determinar a matéria tributável e o sujeito passivo, né? Sem as formalidades, tá? Seria um vício formal. Alguns vícios são sanáveis, né? Esses aqui, eles são insanáveis, tornam nulas, tá?
A nossa reclamação, tá, gente, que ela, né, ela inaugura a fase contenciosa, né? Ela vai ser sempre apresentada na unidade de julgamento singular, tá? O efeito é suspensivo, prazo de 30 dias, né? Mesmo perempta, mesmo apresentada fora do prazo, né? Ela vai ser encaminhada para a unidade de julgamento, tá bom? A apresentação à autoridade competente não induzirá perempção ou caducidade, tá? A perempção e a caducidade, basicamente, elas têm a ver com a apresentação fora do prazo ou sem alguma, no momento incorreto, né? Da fase de reclamação, né? Mas, via de regra, aqui sempre vai ser beneficiado o sujeito passivo, tá? Então, às vezes ele perde o prazo, apresenta no lugar errado, mesmo assim vai ser aceita aquela reclamação, tá? Lembrando, sempre que tiver reclamação, vai ser encaminhado para o auditor fiscal, né? E ele vai ter 10 dias para fazer o quê? Para prestar informações, juntar documentos e requerer perícias, né? Aqui a gente chama de... Ele vai fazer a manifestação fiscal, tá? Vai fazer a manifestação fiscal. Ele vai se posicionar sobre os elementos ali que foram levantados pelo sujeito passivo, tá? Aqui é de recursos, tá? Isso aqui vai cair na prova, tá, gente? Isso aqui com certeza vai cair na prova. A gente tem o nosso recurso ordinário, a gente tem o nosso pedido de reconsideração e a gente tem o pedido de esclarecimento, tá? O pedido de esclarecimento, ele é mais difícil de confundir. Por quê? Porque ele tem um prazo menor, de 5 dias, tá? Já o recurso ordinário e o de reconsideração tem 30 dias, tá? A diferença dos dois são os efeitos, né? Enquanto o recurso ordinário tem um efeito suspensivo, ou seja, não pode ser cobrado aquele crédito, o pedido de reconsideração é efeito devolutivo, tá? A competência para recorrer, né? Lembrando, gente, no recurso ordinário, que é o recurso da decisão de primeira instância, né? Do julgador de processo fiscal, a gente pode ter um recurso do sujeito passivo, que é o normal, mas também pode ter um recurso que a gente chama de recurso de ofício, tá? Então, o próprio julgador, ele julga contra a fazenda, mas ele já leva aquela tese, aquele assunto, para uma segunda avaliação, para uma segunda instância, tá? Então, sempre que o valor for superior a 5 salários mínimos e ele julgar contra a fazenda, ele tem que subir esse processo de ofício para a segunda instância, tá? Para o nosso Conselho de Contribuintes. Então, quem julga o recurso ordinário e o recurso de consideração e o pedido de reconsideração é o Conselho Municipal de Contribuintes, tá? Já o pedido de esclarecimento é o próprio relator, né? Então, normalmente acontece o quê? Na decisão eu argumentei X, Y, Z na minha reclamação. Aí na decisão foi abordado X, foi abordado Y, mas não foi falado sobre Z. É feito de esclarecimento para quem fez o acórdão, né? Lembrando que a decisão do Conselho Municipal era uma decisão colegiada, então tem um acórdão, tá? O relator do acórdão, ele vai esclarecer esses pontos aqui, tá bom? Portanto, tá? O pedido de esclarecimento, ele é suspensivo, né? Então tem que suspender a execução, suspender a cobrança do crédito enquanto ele está sendo julgado, mas ele não vai ser conhecido se for protelatório ou se quiser modificar a decisão, tá? Decore essa planilhazinha aqui, tá, gente? Esse esqueminha aqui com certeza vai ter na prova, tá? Falando um pouquinho sobre o nosso IPTU, né? A gente falou isso aqui nas questões, lembra? Que ele pode ser progressivo em razão do valor do imóvel e ele pode ter alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e uso. Lembram disso? Há uma outra hipótese de progressividade, tá? Que é aquele solo urbano não identificado, que é usado para especulação imobiliária, que está lá, às vezes, fazendo transtorno para a comunidade, né? Então, uma das medidas que pode ser tomadas pelo município é o imposto progressivo no tempo, né? Então, quanto mais tempo ele está lá desocupado, maior vai ser a alíquota dele, tá? As isenções de IPTU, né, gente? Precisa nem falar que isso aqui é importantíssimo, tem que estar decorado, tá? Uma coisa que chama atenção bastante aqui no nosso esqueminha, né?
Isso aqui, ó, o valor de 15.480, né? Dificilmente a gente vai ter um imóvel nesse valor aqui, tá? Mas para a prova a gente tem que decorar, né? Outra coisa, Blumenau tem muito essa questão de clubes de caça e tiro, de clubes de culturais, então essa aqui também é uma isenção importante de levar para a prova, tá? E também a isenção dos programas sociais, tá? Percebam que o valor é um pouquinho maior, mas também é um valor que dificilmente a gente vai achar um imóvel nesse valor aqui, né? Mas lembrar dos benefícios ali de prestação continuada, Bolsa Família, etc, né? Então esses programas sociais, eles também têm alguns requisitos, tanto o valor quanto que sirva de residência, tá? E que ele seja beneficiário dos programas. Essas aqui são na minha visão, são as mais importantes, tá? Essa aqui dos pacientes ali com neoplasia maligna, com câncer, né? Eles também têm essa isenção. Esse aqui está no artigo separado, então também acho importante, né? Então vamos lá. Concomitantemente, né? Ser portador da doença, renda familiar até 3 salários mínimos, tá? E aí ele tem que ser proprietário, possuidor de imóvel, e imóvel tem que ser residencial, tá? Isso aqui são os casos de isenção. E olha só que importante, tá? A isenção somente será concedida àquele que não possua débito com o município, tá? Então, para requerer a isenção, ele tem que comprovar ali que não tem débitos com o município, tá? A lei não fala se são débitos de IPTU ou são outros débitos, então a gente tem que fazer uma interpretação ali ampla, né? Não pode ter nenhum débito. Gente, cálculo do valor venal. Lembrando que a gente vai ter o cálculo do valor do terreno e do valor da edificação, né? O valor do terreno ele vai levar todos esses fatores aqui, ó. Profundidade, testado, localização, topografia, pedologia, inundação, geometria. São todos fatores que a gente não precisa saber o que é cada um deles, mas precisa decorar isso aqui, tá? Pelo menos saber o que está sendo abordado, né? Isso aqui, o fator calçada é interessante, tá? Ele é um redutor, né? Ele é um redutor do imposto para quem tem a calçada dentro dos padrões, tá? E o da edificação, ele vai levar em consideração o tipo de edificação, né? Então, o padrão de construção, tem imóveis que têm o padrão de construção mais alto, vão pagar mais IPTU, né? O valor, esse custo unitário de reprodução aqui também é importante a gente saber o conceito dele, né? Então, lá nas minhas aulas, na nossa legislação comentada, eu deixo bem destacado, isso aqui a gente precisa levar para a prova, tá? E o valor venal da edificação vai ser o produto da multiplicação da área tributável, né, pelo metro quadrado. Então, a gente tem todos esses fatores aqui, né? Característica da construção, o tipo de construção, o valor do metro quadrado do terreno e o valor do metro quadrado da construção, tá bom? Professor, precisa olhar aquelas planilhas, anexos lá, levar isso para a prova? Não precisa, tá, gente? Sabendo que existe uma fórmula de cálculo, o que é levado em consideração é suficiente para a nossa prova, tá? A gente tem 8 alíquotas, tá, de IPTU. Eles são separados em 4 zonas fiscais, né? Então, de acordo ali com a localização, zona de risco, zona de morro e tal, tem uma alíquota menor de IPTU, tá? A nossa alíquota mais alta são para terrenos, olha só que interessante, tá? Lembra da progressividade lá, progressividade do tempo? Então, para terrenos não edificados, terrenos não edificados, na zona fiscal 1, que é a zona mais importante, mais valorizada da cidade, né? Tem uma alíquota de 4%, né? Uma alíquota bem alta, tá? E terrenos edificados na zona mais pobre da cidade, né? Alíquota de 0,5%. Então, olha que interessante, né? Alíquotas diferenciadas de acordo com a localização, como está previsto lá na Constituição, e a progressividade no tempo, também como está previsto na Constituição, tá? É a aplicação prática dos dispositivos constitucionais, né? Para as edificações, é a mesma coisa, né? A gente tem, de acordo com o custo unitário, aquele custo unitário que eu falei, né?
Ele é um parâmetro de cálculo, tá? Hoje ele está em R$ 1.000 e poucos, né? Então vamos botar aqui, vamos arredondar para 1.000, né? Então acima de 96.000, eu vou pagar os imóveis não residenciais, centros comerciais, enfim, eles são mais caros, né? Galpões, etc. E os residenciais têm alíquota menor, tá? Quanto maior o valor, né, ali da edificação, mais alta é a alíquota, tá? Então lembra da alíquota, ela pode ser progressiva em função do valor do imóvel? Tá aqui, ó. Novamente a aplicação da Constituição, né? Aqui as características do IPTU, né, gente? Algumas coisas que chamam a atenção, tá? Lembra daquela questão que só podia ser cobrado localizado na zona urbana? Então, se for uma zona não localizada na zona urbana, mas for um sítio de recreio, IPTU, tá? Áreas urbanizáveis de expansão urbana, IPTU. Se tiver na zona urbana, mas for utilizado para exploração vegetal, agrícola e tal, ITR, tá? Então aqui ele não é cobrado. Faturador no primeiro dia, tá? Não é o primeiro dia útil, é o primeiro dia, então é 1º de janeiro. Virou o ano, né? Estourou o foguete lá, tá devendo IPTU, beleza? O contribuinte é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, tá? Proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, beleza? Não é apenas, embora seja um imposto sobre a propriedade, não é apenas o proprietário que é contribuinte, tá? A base de cálculo é o valor venal, a gente viu ali que a gente tem o valor venal do terreno e da edificação, né? Ele é um lançamento de ofício, tá, gente? Então, o sujeito passivo já recebe lá o carnezinho todo ano, né? Ele não faz uma declaração, nada, ele já recebe o carnê lançado, tá? Através de um edital e depois, quando eu recebo quando eu sou cientificado, né, eu tenho um prazo de revisão de 30 dias, tá? Posso pedir revisão disso aqui. Parcelamento, gente, 12 vezes, parcela não inferior a R$10, tá? Sobre o ITBI, a gente já está falando do ITBI, tá? Estou ressaltando aqui o que é mais importante, tá? Isso aqui está bem explicado, detalhado naquelas questões comentadas, na legislação esquematizada também, né? Mas vamos lá. A gente tem alíquotas de acordo com o tipo de aquisição, né? Então, se for um financiamento até 60 meses, com mínimo 60 meses, no mínimo 5 anos, né? A gente vai pagar 1% sobre o financiado e 2% sobre o que foi pago à vista, tá? Residenciais de interesse social, tá? A gente tem alguns requisitos, né? O cooperado não pode ter renda superior a 4 salários mínimos. As cooperativas devem ser credenciadas no município, né? E a obra tem que ser concluída no prazo de 5 anos, de 60 meses, tá? Alíquota de TBI de 1%. Isso aqui é bem importante, tá? Essa roxinha aqui. Coab, né? Baixa renda, regularização, aquelas imóveis que são invadidos, enfim, né? Programa de habitação, a alíquota é uma alíquota simbólica aqui, né, gente? 0,1%, tá? É uma alíquota bem simbólica. E nas demais, nos casos que não estavam ali, não são financiamento, não são cooperativas e não são essas regularizações aqui urbanas, 2% sobre tudo, tá? Então, hoje, se eu comprar um terreno à vista, eu pago 2% dele, tá? O fato gerador, gente, isso aqui é importante, caiu lá naquelas questões que a gente viu, né? É um ato oneroso, né? É uma transmissão onerosa, tá, gente? Se for uma doação, não cabe ITBI, né? Aí também tem os direitos reais, né, gente? Só não pode ser os de garantia, né? Uma alienação fiduciária, por exemplo, não entra nesse caso aqui, tá? O fato gerador é o registro do título, tá? Então aqui os estabelecimentos ali, cartórios, têm um papel bem importante na fiscalização do tributo, né? Eles não podem fazer o registro sem ter o recolhimento desse tributo, tá? A base de cálculo é o valor venal do imóvel, assim como é o IPTU, tá?
mas é feita uma estimativa, um pouquinho diferente, né? Não tem aquela questão dos cálculos e tal, é feita uma estimativa de acordo com o valor de mercado, enfim, né? E essa estimativa tem um prazo de 90 dias, tá? Portanto, isso aqui, ó, não serão deduzidos, tá? Da base de cálculo. Qualquer dívida, gravame, né? Ou até dívida do espólio, né? No ITCMD é abatido, tá? No ITBI não. Então, se eu compro um imóvel, o imóvel tem algum tipo de gravame ali, não vai ser abatido. Vou pagar o ITBI sobre o valor cheio da transmissão. O parcelamento, né, assim, né, 12 parcelas, assim como o IPTU, né, quando for um valor de até R$ 1 milhão. Tá? De 1 milhão a 1,5 milhão, 10 parcelas. Vai aumentando o valor, vão diminuindo as parcelas, tá? Para ficar claro aqui, o IPTU é parcelado em 12 vezes, né? Então, os imóveis mais baratos lá, até 1 milhão, também são parcelados em 12 vezes, tá? As penalidades, né? 100% do valor do imposto, tá? Então, lembra que a gente falou da obrigação do lançamento, ele aplica penalidade? Então, caso verificar alguma falsidade na informação e for lançar uma diferença de imposto, de ITBI, eu vou aplicar a penalidade também, tá? E o lançamento é feito por declaração, ou seja, o sujeito passivo vai até o fisco e fala o seguinte: fisco, eu estou comprando aqui um terreno, estou comprando, eu quero pagar o ITCMD, eu estou pagando tanto nele, calcule para mim. E aí ele paga, tá? Ele é imposto feito por declaração. Um pouquinho sobre o nosso ISS, tá? Nosso imposto, nosso principal imposto, né? Com mais detalhes, enfim. A gente não vai se ater a todos eles porque é uma revisão bem rápida, né? Mas nessa planilhazinha aqui, ó, eu fiz ressaltei essas informações em vermelho, tá? Essas informações em vermelho a gente chama de base de cálculo fracionada. O que significa isso? Eu vou pagar ISS sobre o serviço e vou pagar o ICMS sobre a mercadoria. Tá? Então, eu fiz questão de ressaltar essas informações aqui. Via de regra, a prestação de serviço, ela abrange o fornecimento de mercadorias, beleza? Vou instalar um ar-condicionado, vou pagar ali o que ele usar de cano, de fita, de parafuso, enfim, vai estar tudo na base de cálculo de serviço. Nesses tipos de serviço aqui, né, não, tá? Eles vão, vai ser cobrado um valor a título de serviço e um valor a título de mercadoria, né? Chamar a atenção aqui que na lei, tá dizendo que o transporte coletivo municipal tem uma alíquota de 0%. A gente sabe que a gente tem aquelas alíquotas de 5% máxima e de 2% mínima, mas a gente tem algumas exceções, né, que podem ser abaixo disso. Uma delas é o transporte, né? Uma delas é o transporte, a outra é a construção, tá? Falando em construção, gente, ele é o principal serviço, tá? Ele é o nosso principal item de ISS. Então, sempre que a gente tiver lá uma exceção do fato gerador, uma alíquota diferenciada, responsabilidade, retenção, né? Sempre o serviço de construção vai estar envolvido, tá? Que é o nosso 0702, o 0705, que é a reforma, né? Sempre vão estar envolvidos, tá? Então, quais desses serviços aqui tem retenção, tem responsabilidade? Quais desses serviços aqui o local do fato gerador não é o estabelecimento do prestador? O serviço de construção sempre vai ser uma exceção, tá? Então, muita atenção a ele. Falar um pouquinho sobre as responsabilidades, né? Então, nesse caso aqui, quem paga é o prestador, né? Quem paga é o prestador. Mas o fisco sempre vai criar mecanismos para facilitar o seu trabalho, né? Então, nesse caso, ele cria a figura do contribuinte substituto, tá? Um tomador de serviço do exterior, pessoas jurídicas, ó, de novo aqui, ó, serviço de construção, tá vendo?
A pessoa jurídica estabelecida em Blumenau, tomadora daqueles serviços, dos serviços e tal, né? Prestador não inscrito, o que é mais fácil? É mais fácil cobrar de um prestador não inscrito? É mais fácil cobrar de um prestador do exterior ou é mais fácil cobrar do tomador? Né? Então é mais fácil cobrar do tomador. Se você houver uma prestação e não conseguir cobrar esse imposto do prestador, vai ser cobrado do tomador, tá? Na condição de substituto, beleza? Eu não preciso decorar todos esses serviços aqui, essas listas aqui. Não, gente, saibam que tem esse caso aqui, né? Sempre que falar que o prestador não tiver inscrito no município, né, vai ter essa substituição do tomador, tá? Se a pessoa jurídica for estabelecida em Blumenau, né? Aqui é uma situação um pouquinho diferente. Aqui eu sou obrigado a reter o imposto. Então, quando eu vou pagar lá, o serviço deu R$1.000. Desses R$1.000, R$20 é ISS. Eu vou pagar 980 para o prestador e vou reter 20 para pagar para o ISS, tá? Então, aqui é retenção e recolhimento. Seguradoras, tá? Correio, plano de saúde, loteria, né? Por quê? Porque são tipos de serviço onde tem um grande tomador e vários pequenos prestadores de serviço, né? Então, o que é mais fácil para o fisco? Sempre, quando a gente fala de substituição, de responsabilidade, de retenção, a gente pensa assim: o que é mais fácil para o fisco? O que é mais fácil para o fisco? É mais fácil para ele cobrar de cada revendedorzinho ali. Vamos lá pegar um exemplo aqui de Santa Catarina, aquelas carteirinhas da Trimania. É mais fácil ir lá cobrar daquele cara que está com o coletinho amarelo vendendo a loteria ou cobrar da empresa que faz a loteria, né? Então é muito mais fácil eu cobrar da empresa. Então a empresa, quando ela é a mesma coisa, quando ela faz a retenção, ela faz a remuneração do serviço, né? Ela já vai fazer a retenção do ISS, tá? Esse ISS vai ser cobrado dela. Então, ela, fazendo ou não, ela vai ter que recolher, tá bom? Mais alguns casos aqui de retenção, tá? Órgãos da administração pública. O que é mais fácil, né, gente? O órgão da administração pública reter e transferir, né? Ou cobrar do prestador, do pequeno prestador que troca um vidro, que faz algum serviço de ar-condicionado, enfim, né? Então, sempre essa vai ser a nossa ideia, tá? Gente, casos onde a responsabilidade é afastada, tá? Não se aplica todas aquelas responsabilidades que a gente falou ali, né? Lembrando, gente, da estimativa fiscal, ou seja, aqueles casos de estimativa do ISS, onde a base de cálculo não é o valor do serviço, é feita uma estimativa. Vai detalhar rapidinho ali na frente quais são os casos, né? Imunidade de isenção, até porque não tem o que ser cobrado de ISS, não tem o que ser retido, né? O autônomo de tributação fixa, né? Então, são aqueles casos, tá? Onde a base de cálculo, onde o ISS ele não é feito sobre um percentual do preço, tá? É feito uma mensalidade, né? Um valor fixo pago por ano, tá? Quando tiver a nota de fiscal de serviço, porque daí já está documentado ali, vai ser, né, se tem a nota fiscal de serviço, já vem retido ali para o prestador, tá? E aquele que é desobrigado de emissão do documento fiscal. Então, esses aqui são os casos onde a responsabilidade ela é afastada, tá? Responsabilidade solidária, que é um pouquinho diferente, né? Aqui a responsabilidade é do prestador, né? Caso ele não recolha, vai ser cobrado do tomador, tá? Então, de novo, aqui, ó, obras, tá? Tá vendo? Eu contratei um pedreiro. O pedreiro normalmente não emite nota fiscal, normalmente trabalha lá de maneira ilegal, né? Fria, enfim. Eu vou ter que pagar esse ICS dele, tá? Quando eu não exigir documento fiscal, de novo, né? Eu teria que exigir, ficaria afastado. Não exigir, vou responder solidariamente, tá? E aí, só para
poxa, como é que eu vou saber qual foi o preço, enfim, como é que a prefeitura vai cobrar isso aqui? Ela vai cobrar de acordo com a área construída, tá? Vai fazer uma estimativa. Então, quando eu for lá pegar o ABIT, se for lá regularizar minha obra, ela vai dizer, nessa tua obra aqui, tu contratasse o prestador de serviço sem nota fiscal, enfim, você vai ter que pagar o ISS e vai fazer um cálculo de acordo com a área da obra, tá? Sobre as infrações e penalidades, tá? Isso aqui vai estar na nossa prova, é importantíssimo, tá? A gente viu isso aqui lá nas questões, né? É irrelevante a intenção, tá? É irrelevante a intenção, tá? Gente, fraude a gente vai ligar com dolo, tá? Com ação dolosa. Inidôneo é alguma coisa, é um documento fiscal que tenha vícios, né? E torne impróprio. Então, eu omiti uma informação obrigatória, mudei o tomador, o prestador, né? Reduzi a base de cálculo, tá? A multa ela vai ser inaplicável. Isso aqui também estava nas questões, ó, então pode estar na prova, né? Se houver denúncia espontânea acompanhada do pagamento, tá? Não basta só ter a denúncia. Gente, algumas multas, tá? Essas multas de 100% são importantes, tá? Então, sempre que eu utilizar um artifício doloso, fraudulento, que eu mentir, que eu fraudar, a minha multa é de 100% do imposto, tá? 100% do ISS daquela operação, tá? Outra multa de 100% que é relevante, né? Deixar o agente arrecadador ou estabelecimento bancário de repassar o imposto arrecadado, tá? Multas de R$ 500 são multas acessórias, lembra das acessórias? Aqui são multas acessórias, né? Então, por exemplo, aqui, ó, promover prestação sem documento fiscal é uma multa acessória, tá? Iniciar atividade sem prévia inscrição no cadastro imobiliário é uma multa acessória, né? Uma obrigação acessória que se converte em princípio é uma multa acessória, é uma obrigação acessória que se converte em principal pela não observância, né? Então aqui, ó, promover o cadastro, né? Promover emitir documento fiscal, ela é uma obrigação acessória. R$ 500 de multa é uma obrigação principal, beleza? Sobre o ISS, aquele nosso resuminho, né? Gente, a incidência do ICMS independe, tá? Do nome do serviço, de haver estabelecimento, de repente dele estar legalizado, se ele tiver irregular, ele tem que pagar ICS da mesma maneira. Lembre-se lá do princípio do non-wallet, né? Recebi o calote, levei prejuízo, não importa, tá? Tem que pagar esse ISS. Só estou prestando esse serviço de maneira eventual, não é a minha atividade principal. Não importa, tá, gente? Isso aqui não importa. Para a incidência do ISS, tá? Alguns casos de não incidência que são importantes, tá? As exportações, né? Elas são desonerações aí em quase todos os tributos do país, né? Gente, relação de emprego, o valor intermediado no mercado de títulos. Então, por exemplo, eu vou lá cobrar uma corretagem, né? Uma corretagem. Eu vou pagar ISS sobre a corretagem. Mas eu não vou pagar ISS sobre o valor das ações que eu comprei. Tá? É mais ou menos isso aqui. Os sindicatos patronais e tal, recreativos, esportivos, isso aqui também é uma imunidade lá da Constituição. Tá? E essa aqui é importantíssimo. Isso aqui é uma coisa de Blumenau. Tá? Atividade de costura e acabamento, quando inseridos no processo de produção têxtil. Tá? Então, esses 6 aqui, ó, a gente tem que fazer uma estrelinha, porque ele é uma coisa de Blumenau, né? Blumenau é uma cidade de vocação têxtil, né? Tem muita indústria, muito serviço na área têxtil, então a gente tem que ficar atento a isso aqui, tá? Lembrando, gente, que a base de cálculo é o preço do serviço, tá? Se for um desconto condicional, ele entra
na base, tá? O INSS cobrado separado também entra na base de cálculo, tá? O que que não integra a base de cálculo, gente? Importante, tá? De novo, serviços o 07 e 02, né? E o 07 e 05. Quando for uma empreitada global, né? Ou seja, eu contratei ele para entregar a obra pronta, né? Todas aquelas mercadorias produzidas pelo prestador fora do local de prestação, tá? E o custo de mercadorias adquiridas de terceiro, eles não entram na base de cálculo do ISS, tá? Quando for uma empreitada global. Lembrar do nosso ISS fixo, né? Que são os autônomos e as sociedades, tá? De médicos, dentistas, né? Psicólogos. Então há um valor ali cobrado por mês, tá? Por graduação e quando for uma sociedade, por profissionais. Então se ela tiver 5, vai ser 5 vezes 50, né? Estimativa, gente, é difícil estimar ali o valor daquela prestação de serviço, né? Então a gente vai aplicar uma estimativa, tá? Como atividade exercida em caráter provisório, rudimentar organização, tá? Não emissão de documento fiscal ou de alguma obrigação acessória, né? Ou quando, de acordo com o volume de negócio, atividades impõem um tratamento fiscal diferenciado, tá? Então, nesses casos aqui, a gente vai estar falando de uma estimativa, tá? Finalizando aqui a nossa revisão, gente, tá? Continuando falando do ISS, né? Que é o nosso imposto mais importante, tá? O contribuinte é o prestador de serviço. A gente tem as alíquotas de 2 e de 5, né? O lançamento, quando for tributação fixa, quando forem os autônomos, é de ofício, né? E quando for a regra geral, vai ser por homologação. O que é um lançamento por homologação, professor? O sujeito passivo declara durante todo o mês ali todas as operações dele, né? Ah, prestei serviço no montante de tanto, montante de 10 mil, e o meu ISS desse mês é 200, né? Se o fisco não fizer nada em 5 anos, ele vai aceitar isso aqui como verdadeiro, tá? Mas ele pode questionar isso aqui. Ele pode questionar, né? Mas basicamente o sujeito passivo vai prestando serviço, vai prestando as informações, vai pagando, recolhendo o imposto ali ao longo do mês, né? E o fisco vai aceitando aquilo ali, tá? Data de pagamento, tá, gente? Tributação variável, nossa regra geral, né? Nossa regra geral. Sempre no dia 10 do mês seguinte. Então, tudo que eu prestei agora em janeiro, eu vou pagar até dia 10 de fevereiro, tá? Quando a tributação fixa, que são os autônomos, né? 8 parcelas mensais, tá? Então, gravem esse aqui, ó, 8 parcelas mensais, tá? A primeira em abril. Então, é abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, né? 8 parcelas mensais. Então, assim, gente, eu desejo uma boa prova, tá? Eu tentei, dentro do possível, preparar o melhor material aí para esse concurso, tá? A gente teve muitas pessoas aí participando, ajudando, colaborando com esse projeto. Tenho certeza que vão ter bons resultados, que vão colher também essa ajuda que deram, tá? Contem comigo e vamos para cima. Boa prova.